Escola Bíblica Dominical, Programa de Educação Cristã Continuada da Assembleia de Deus, Igreja Mãe. Revista Salmos, Cânticos e Orações da Alma. Nossa lição primeira vai falar sobre o livro de Salmos. Texto áureo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. Verdade prática nos diz: os salmos espelham a vida diária do crente, falam de oração, esperança e fé. A nossa leitura bíblica está no Salmo 119, dos versículos 97 a 105. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto do teu juízo, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A nossa introdução. Deus nos presenteia nesta série de estudos com o livro de Salmos. Grandes tesouros divinos são repartidos conosco. Nesta primeira aula teremos uma apresentação geral para facilitar nosso estudo. Vamos conhecer autores, datas, classificação e outros itens importantes. Primeira parte, a formação do livro. 1. Os escritos. Inicialmente precisamos saber que nem todos os atuais livros da Bíblia foram originalmente escritos com a finalidade ou formato de livros. É o caso de Provérbios e Salmos. Textos avulsos que foram reunidos posteriormente formaram esses livros. Este conhecimento é muito importante para compreendermos que, pela natureza de escritos e pela ausência de um único autor, humanamente o livro de Salmos não apresenta uma linha de pensamento única. 2. A consolidação do saltério. Por seu turno, a formação do livro de Salmos está inserida em 3 principais momentos da história judaica. 1. Salmos pré-exílicos, que são compostos antes da tomada de Jerusalém por Babilônia, em 606 a.C. 2. Salmos do exílio, produzidos durante os 70 anos de cativeiro, de 606 a 536 a.C. 3. Salmos do período do Segundo Templo, inaugurado com a autorização do retorno dos judeus à Terra Santa, de 538 a.C. a 70 d.C. O livro que temos hoje foi consolidado no período do Segundo Templo. Esta foi a Era de Ouro para a composição e organização do saltério, título dado ao livro pelos judeus, haja vista a sua natureza musical. 3. O fator Babilônia. Importante referir que o exílio na Babilônia não foi de todo negativo. Pelo contrário, os 70 anos de cativeiro foram de grande valia espiritualmente e, em especial, no que toca à documentação bíblica. Espiritualmente, Israel foi curado da idolatria durante o cativeiro. Em Babilônia, longe do templo, sábios compilaram importantes documentos para formar o cânon sagrado, que seguiu a ordem de lei, profetas e salmos. As sinagogas também surgiram nesse período como espaço não apenas de culto, porém como base cultural importante. Cativos que se recusavam a cantar os cânticos de Sião em terra estranha, salmos pré-exílicos, possivelmente cuidaram de organizar o que podiam para conservar viva a memória de Abraão, Moisés e Davi. Salmo 137. Segunda parte, títulos, autores e datas. 1. Títulos. É importante entender que os títulos aparecem no topo dos salmos. Na versão revista e atualizada de Almeida Ara, que utilizamos nesta revista, esses títulos aparecem em negrito e em itálico. Por exemplo, no Salmo 3 lemos título em negrito: Confiança em Deus na adversidade. Título em itálico: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. A diferença é que os títulos que aparecem em negrito são mais recentes,
colocados pelos editores e não faziam parte das versões mais antigas. Já os títulos em itálico são muito antigos. Embora não façam parte dos textos originais, eles já apareciam na tradução da Bíblia hebraica para o grego, a Septuaginta, entre 300 a 200 a.C. Os tradutores encontraram muitos desses títulos anexados à Escritura. Além da autoria, os títulos revelam outros detalhes como a natureza da poesia, em memória, Salmo 38, b. instruções musicais, segundo a melodia, os lírios, Salmo 45, c. ocasião, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, Salmo 51, e uso dos salmos, cântico de romagem ou degraus, Salmos 120 a 134. 2. Autores e datas. Os títulos revelam os autores dos salmos. Dos 150 salmos, temos conhecimentos dos seguintes autores: Davi, 73 salmos, Asaf, 12, filhos de Corá, 10 ou 11, Salomão, 2, Moisés, 1, Emã, 1 e Etã, 1, aproximadamente. 50 salmos são de autores desconhecidos. Sobre a datação dos salmos, não é tarefa simples, podendo ser presumida no caso de autores e ocasiões conhecidos, por exemplo, Salmo 51, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, cujo contexto histórico lemos em 2 Samuel, capítulo 12. 3. A expressão selar. Convém referirmos agora à antiga expressão selar, que aparece 71 vezes no livro de Salmos, quase todos de Davi. Embora sem tradução, estudiosos hoje são praticamente unânimes quanto à natureza musical do termo, indicando provavelmente uma pausa no canto para a entrada de instrumentos, ou seja, interlúdio. Algumas versões bíblicas excluíram a palavra, a exemplo da ara, utilizada nesta revista. Por outro lado, a versão King James, 1611, manteve-a, bem como a nova versão internacional, que traduziu o termo para pausa. Parte 3. Organização e interpretação. 1. Organização. Como vimos no tópico 1º, a composição do livro de Salmos foi gradual, abrangendo períodos anteriores, concomitantes e posteriores ao cativeiro babilônico. Ao que tudo indica, houve várias edições do Saltério, assim como a nossa harpa cristã tem sido ampliada com o passar do tempo, o livro de Salmos foi sendo consolidado. No total, Salmos contém 5 livros. Livro Salmos, livro de 1, livro primeiro 1 a 41, livro 2, 42 a 72, livro 3, 73 a 89, livro 4, 90 a 106, livro 5, de 107 a 150. A razão para isto é que o verso final em cada um desses livros é muito semelhante, algo como: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Amém e amém. Salmos 41, 13, 72, 19, 89, 52 e 106, 48. Então, cada livro tem uma conclusão, conferindo ao livro de Salmos uma organização interna em 5 partes principais. Além disso, provavelmente esta organização dos Salmos em 5 partes principais está relacionada aos 5 livros de Moisés que iniciam o Antigo Testamento, chamados de Pentateuco ou Torá. Por fim, importante também referir que, tecnicamente, o livro de Salmos não tem capítulos, sendo a organização da Bíblia em capítulos obra recente, pela sua natureza ínica e de escritos poéticos. Os Salmos já se encontravam organizados individualmente. Assim, eles inserem-se como capítulos apenas para fins de contagem e organização da Bíblia, não sendo, porém, apropriado dizermos capítulo 15 de Salmos, e tão somente Salmo 15. 2. Interpretação. Os salmos nem sempre têm sido bem interpretados. Devido à rica natureza que detém, poesia, música, história, profecia, etc., seus intérpretes têm vestido esses hinos com diversas roupagens. Devemos evitar os dois extremos ao estudar a Bíblia e principalmente os salmos. Por um lado, evitar interpretações fantasiosas e ver no texto o que não há, exagerando na imaginação ou espiritualização de tudo.
Por outro lado, devemos evitar a mecanização, suspeitando de tudo que não é literal, de modo a obstar que o texto nos revele ensinos contextualizados, que vão além da literalidade. Jesus declarou que judeus contemporâneos erravam por não conhecerem as Escrituras. Mais tarde, ele cobrou uma correta exegese messiânica dos Salmos. Está lá em Lucas 24, versículo 44. Mas a dificuldade de interpretar corretamente esses escritos permanece, em parte, até hoje. Jesus autenticou a terceira seção da Escritura hebraica, Lei, Profetas e Salmos, Lucas 24, 44. Todavia, precisamos distinguir o contexto e o significado de cada salmo. Pela natureza poética, o livro está cheio de figuras de linguagem. Pela natureza pessoal de cada composição, temos muito do pensamento e do sentimento de seus autores, não significando sempre que Deus aprova o que o salmista está dizendo. Exemplo temos nos salmos imprecatórios 35, 58, etc. Para ser doutrina, todo o ensino bíblico deve passar por uma interpretação sistemática. No tocante à igreja, toda a palavra bíblica deve passar pelo crivo do Evangelho, especialmente pelo que Jesus ensinou, pois às vezes até Paulo confessa emitir opinião própria e não transmitir mandamento. Está lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 6. 3. Lamento e louvor. Há tipos diferentes de classificação dos salmos messiânicos, dos degraus, imprecatórios, etc. E cada uma varia segundo a percepção dos estudiosos, podendo um único salmo apresentar várias qualidades, mas todos eles dividem-se em duas grandes categorias: salmos de lamento ou salmos de louvor. Há salmos de lamento. São salmos que expressam dor, tristeza sobre as coisas horríveis que estão acontecendo, e assim estes poemas chamam a atenção para o que está errado no mundo e pedem a Deus para fazer algo sobre isso. O lamento é uma resposta adequada ao mal que vemos em nosso mundo. Você vai notar que os salmos de lamento predominam nos livros 1 a 3. Preste atenção, porque você vai ver os salmos de louvor de vez em quando também nestes livros, mas são poucos. Já os salmos de louvor predominam nos livros 4 e 5. B. Salmos de louvor. São poemas de alegria e celebração e chamam a atenção para o que é bom no mundo. Eles recontam histórias do que Deus fez e dão graças a Deus por isso. Nos livros 4 e 5 você vai notar que os poemas de louvor superam os poemas de lamentação, e tudo culmina nos 5 últimos salmos do livro, os quais começam e terminam com a palavra aleluia, que significa louvado seja Deus. Portanto, esta mudança de lamento para louvor é profunda. Os salmos nos ensinam a não ignorar a dor de nossas vidas, mas ao mesmo tempo olhar para a promessa do futuro reino de Deus, e assim vivermos entre lamento e louvor, tendo fé e esperança. A nossa aplicação pessoal nos diz: os salmos conseguem refletir como nenhum outro poema a alma humana e seus anseios para com o Criador. Sempre encontraremos salmos que traduzem a nossa alma, alimentando nossa esperança e fortalecendo a nossa fé. Amém, aleluia e glória a Deus.